Bem-vindos a mais um vídeo da série Como Jogar 6v6 e bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as League Skills, as skills exclusivas do modo 6v6. Elas estão presentes apenas nos mapas do Magic Prison, não estão presentes no 12v12, né, que é o nosso Holy Ground War. E são muito importantes para a gameplay desse modo de jogo, fazem muita diferença, dão recursos muito interessantes para a dinâmica desses três mapas. Vamos lá. Começando por uma explicação geral, a gente tem 4 andares de skills disponíveis para serem obtidas e utilizadas dentro dos mapas do 6v6, tá? Cada andar ele tem uma quantidade específica de pontos a serem distribuídos entre as habilidades, e cada habilidade tem efeitos especiais. Nos 4 primeiros andares nós temos 4 pontos para distribuir em cada um deles, entre 3 habilidades também em cada um deles. Aí você pergunta, tá, dá para distribuir 1 ponto em cada uma, 2 pontos em uma e 1 nas outras duas? Sim, dá, mas existe uma mecânica adicional nesses 3 primeiros andares que adiciona efeitos extras a cada habilidade nos seus níveis 3 e 4. Então por isso é importante pensar direitinho onde você vai colocar esses pontos e de que forma você vai distribuir para você não acabar perdendo recursos importantes, tá? Vamos começar pelo primeiro andar de habilidades, tá? Vamos tentar ser aqui um pouco breve. O que tiver que ser demonstrado em vídeo, eu vou colocar aqui um vídeo adicional para vocês verem. No primeiro andar são 4 pontos para distribuir e nós temos as skills Will to Survive, Nature's Grace e Master Tackler. A primeira skill, que é a Will to Survive, ela dá 2 atributos que são o Skill Damage Reduction, né, a redução do dano de habilidade, e o Healing Bônus. Tá? Começa com 3% no nível 1 e escala até 12% de Skill Damage Reduction no nível 4, e o Healing Bônus começa em 7 e vai até 28 no nível 4. O efeito especial dessa habilidade, que ativa no nível 3, é de eliminar um debuff em você mesmo a cada 8 segundos. Nível 3 e nível 4 tem esse efeito bônus. A segunda skill, Nature's Grace, é voltada para DPS baseados em dano elemental e ela concede dano vento, terra, água, fogo e sagrado e healing bônus do nível 1 ao nível 4, começando com 7% de dano elemental, 5% de healing bônus e terminando lá no nível 4 com 28% de dano elemental e 20% de healing bônus. O efeito especial que se ativa a partir do nível 3 é o de vampirismo mágico, que é aquele de você recuperar HP quando você atinge o inimigo com uma habilidade mágica, né? Você rouba HP dele. A gente já conhece de outros jogos esse tipo de mecânica. A terceira skill desse andar, que é a Master Tackler, tem um efeito mais composto. O efeito principal dela é conceder a quem usa essa habilidade um bônus de Final Damage a Orb Holders. Então você bate no Orb Holder, você tem um pouco mais de Final Damage, começa com 7%. Quem usa essa habilidade também recebe menos dano de Orb Holders. E nos mapas de xadrez, ela acrescenta no primeiro nível 4% de Final Damage a quem for o dono daquele ponto, dono daquele node. E também faz com que quem usa essa habilidade receba menos 4% de dano a quem é dono daquele node, tá? Isso na range do ponto capturado do mapa do xadrez. Esse efeito ele vai escalando por nível até o nível 4. O efeito especial dessa habilidade é bem importante da gente entender como é que funciona, tá? Ele recupera, para quem está usando essa skill, 50% do HP máximo quando essa pessoa mata um inimigo. E aí, qual é o pulo do gato nessa habilidade? É que não precisa ser um player. Pode ser um pet, pode ser um summon. Então, às vezes, o cara pula em você para tentar te matar, mata o seu pet que está do lado e recupera HP, e você não entende como é que ele estava quase morto ali e recuperou toda a vida. Então é importante você prestar bastante atenção e entender como é que funciona esse efeito especial do Master Tackler. No segundo andar a gente começa com a Steel Body. O efeito dela é acrescentar, é aumentar a VIT de quem usa essa habilidade
e o Max HP, e o HP máximo, tá? Começa com 10 pontos de VIT e 4% de Max HP e vai lá até o nível 4 com 40% de VIT e 16% de Max HP. O efeito especial que acontece a partir do nível 3 é de restaurar 2% do seu SP máximo, da sua mana máxima por segundo. King of Chaos, que é uma habilidade muito importante desse andar de League Skills, ela concede a quem usa uma porcentagem a mais de chance e duração nos status anormais infligidos a inimigos. Também dá uma porcentagem de resistência a todos os status anormais. Começa aí com uma porcentagem no nível 1 e no nível 4 ele chega a 20% de chance e duração de aplicar status anormais em inimigos e 50% de resistência a todos os status anormais. E o efeito especial dessa habilidade é de 40% de resistência a status forçados, aos forças de status, né, a partir do nível 3. Quais são esses forças de status? O Taunt, o Space Silence, que são CCs que não têm uma resistência específica dedicada. Combate Proficiency, que é uma habilidade muito importante para quem precisa daquele spam de skills no PVP. Ela concede uma redução do tempo de recarga e do delay das habilidades, começando ali em 5% no nível 1 e indo até 20% no nível 4. O efeito especial a partir do terceiro nível dessa habilidade é o de recuperar 2% do HP máximo ao usar habilidades. No terceiro andar a gente começa com o Counter Defensive Attack. O efeito principal dessa habilidade é de aumentar a Damage Reduction e a MDEF, começando com 7% de Damage Reduction no nível 1 e MDEF 10%, e no nível 4 dando ali até 28% de Damage Reduction e 40% de MDEF. O efeito especial a partir do terceiro nível dessa habilidade é recuperar 2% do HP máximo enquanto você segura uma orb, enquanto você está de orb holder, ou de recuperar 1% do seu HP máximo quando você está dentro do alcance de um ponto de uma peça de xadrez no mapa 3. Mais uma habilidade bem importante para DPS, né, que é a Battle Instincts. Ela dá 6% de Damage Inc e 5% de MP no nível 1 e chega até 24% de Damage Inc e 20% de MP de penetração mágica no nível 4. O efeito especial é de que cada ataque reduz o HP máximo do inimigo em 1%. Então você bate e reduz o HP máximo do inimigo em 1%. A terceira skill desse andar é o Light Armor, que é uma skill nova. Ela substituiu o Frost Barrier, né, que era da última season. Esse Light Armor ele tem um efeito aí complicadinho que só pela descrição do jogo não dá para entender muito bem, tá? Ele te dá, no primeiro nível, 8% de Final Damage Reduction, de redução de dano final. Então, todo o dano que você recebe é reduzido em 8% final aplicado. Em contraponto, ele limita todas as suas outras reduções a 60%. Então, Skill Damage Reduction, Elemental Reduction, Fire Reduction, resistência à água, fogo, vento, MDEF, DEF, todas essas outras resistências são limitadas a 60%. Então, tudo que você tiver acima dessas resistências que você tiver acima de 60% vai ser reduzido para 60%. O que você tiver abaixo de 60% não vai mudar, tá? Mas o que você tiver de resistência acima de 60% já conseguido, né, por itens, vai ser reduzido a 60%. No quarto nível são 32% de redução de dano final, limitação de todas as outras reduções a 60%, e ele dá um efeito especial de a cada 10 segundos você recebe um escudo que absorve dano igual ao seu ataque, mais o seu M-ataque, vezes 10. Na página 4 estão as League Skills ativas, aquelas que você pode ativamente utilizar, tá? São 3 e aqui você só tem um ponto para distribuir, então não dá para pegar mais de uma. A primeira é a Resurrector. Ela tem um tempo de recarga de 120 segundos. Esse tempo de recarga é fixo, não dá para reduzir. Não adianta colocar item de redução do tempo de recarga, porque não vai reduzir. Ela restaura todo o seu HP e SP quando você usa e garante uma imunidade de 3 segundos.
qual que é o ponto de atenção nessa habilidade? É que ela funciona como uma cura. Então, se você está sob efeito de Cure-Barre e você usar um Resurrector, você vai morrer. Então, muita atenção aí ao utilizar essa habilidade. A segunda skill, que também é muito importante, é uma skill de reposicionamento. Ela tem um tempo de recarga aí de 10 segundos e um alcance de 10 metros. O tempo de recarga também não pode ser reduzido, mas o alcance pode ser reduzido. Se você tiver sob efeito de algum skill que reduza o seu alcance, ele também vai reduzir o alcance do Guardian. Ele arrasta um companheiro de equipe para o seu lado. E ao puxar, ele remove todos os efeitos negativos que estão naquele aliado que foi puxado, tá? Ele também recupera 4% de HP máximo por segundo e concede 20% de resistência a status forçados, à força de status por 10 segundos. A terceira skill é o Berserker. Ele tem um tempo de recarga de 120 segundos, também não pode ser reduzido. E ele aumenta a PEN e a MP, a penetração e a penetração mágica de quem utilizou em 30% e o Demi-Human Damage em 30%. Ele também concede resistência à morte por 6 segundos a quem casta essa habilidade. Esse vídeo sobre as League Skills, eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho como elas funcionam. É sempre bom lembrar que as League Skills também podem sofrer balanceamento, então elas podem mudar de uma season para outra. Estejam sempre atentos às atualizações e leiam as skills antes de distribuir os pontos e antes de utilizá-las. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber dessas informações. Até o próximo vídeo.